começar, apenas fazendo uma revisão da semana passada. Falamos sobre as duas sementes já nas semanas anteriores. Semana passada nós falamos sobre a semente da mulher contra a semente da serpente. Citamos o texto de Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente e a descendência da mulher teriam inimizade. Esse te ferirá a cabeça, a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente e Satanás feriria o calcanhar. Feriria o calcanhar da descendência da mulher, no caso Cristo. Então existe um antagonismo entre a semente da mulher e a semente da serpente. O plano de Satanás sempre foi frustrar os propósitos de Deus desde o princípio, e foi assim que ele enganou Adão e Eva. Cristo revelou quem eram os inimigos verdadeiros, quem fazia parte da semente da serpente. João 8,44 ele vai falar que aqueles homens que estavam contestando Jesus, que eles eram filhos do diabo, eles deram descendência de Satanás. A promessa dessa descendência se cumpriu em Cristo Jesus. João 4 fala isso. E essa revelação foi feita de forma progressiva. Vemos o exemplo da história de Caim e Abel, onde Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim. 1 João capítulo 3 vai falar que as obras de Caim eram obras más. Em Gênesis capítulo 4 nós vimos lá, quando descreve o semblante dele, Deus fala para ele se arrepender, aí ao invés disso ele vai lá e a solução de Caim foi matar o próprio irmão. Então, uma iniquidade aumentaram de tal forma que Deus decide inundar o mundo todo, mas preservar a sua semente, seu povo, que era a semente da mulher, através de Noé. Hoje vamos ver então a semente de Abraão e a unidade dos testamentos. Nós estamos vendo tudo isso para nós irmos tirando as pedras do caminho daquilo que nós vamos ver futuramente. A gente sabe que alguns são ansiosos, mas onde está Apocalipse? Onde está Daniel? Onde está Mateus 24? Onde está 1 e 2 Tessalonicenses? Onde está esse texto lá de Jeremias, esse texto não sei da onde? Vamos tirando as pedras no meio do caminho para a gente compreender a unidade da Bíblia, para a gente não achar que escatologia é algo solto no universo, lá, ora, só tem toda a Bíblia, e aí tem a escatologia lá meio solto, meio aleatório de qualquer forma. Existe uma unidade, existe um pensamento. A gente sabe que hoje em dia é muito comum, principalmente jovens e adolescentes, terem pensamentos aleatórios. Falando alguma coisa, fala outra coisa, não tem nada a ver, assim, no meio do caminho, no meio da conversa, está desenvolvendo um assunto e fala uma coisa que não tem nada a ver. A Bíblia ela tem essa unidade. Nós precisamos então compreender esta unidade. Deus falando a Abraão, quando ele promete a ele, Abraão já era velho, sua esposa Sara também velha, lembrando que o nome deles, no início era Abrão e Sarai, não precisamos detalhar toda essa história. Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, que está transcrito aí na parede, na tela. Os irmãos podem abrir suas Bíblias também se quiserem. O texto lá diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a Abraão é feita uma promessa de que ele teria uma grande descendência e que a família dele, da descendência dele, da semente dele, seria uma bênção. E que aqueles que não fizessem parte da semente dele seriam amaldiçoados. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ok? Abraão cogitou que o seu herdeiro, depois de algum tempo desta promessa não ter sido cumprida ainda, Deus não chega para Abraão e fala: olha, você vai ter uma grande família, ter uma grande descendência, e já no dia seguinte Sara aparece grávida. Não foi assim. Demorou bastante tempo. E Abraão, então, com esta demora grande que existiu, ele cogitou que da sua descendência seria um servo seu. Gênesis capítulo 15, versículos 3 e 4, vai falar o seguinte. Gênesis capítulo 15,
versículos 3 e 4. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Abraão começa a pensar: a promessa não veio e tal. Provavelmente Deus pode ter dito que da minha descendência seria o meu herdeiro, vai ser um servo. Querendo achar uma forma de que esta bênção de Deus fosse concretizada. Vamos pensar assim. E Deus falou: não, vai ser gerado de ti. Abraão pensando: eu sou velho, é isso, aquilo outro, minha esposa é velha, minha esposa é estéril. Tudo isso era verdade, mas Deus havia prometido algo para ele. Existem situações em que de repente você vai ver uma promoção lá, passar na TV a cabo, internet 200 mega, canais não sei das quantas, 200 canais, mais de 200 canais, R$ 69,90. Muito bom, ótimo, olha, essa empresa está me dando tantos benefícios, só que tem um asterisco assim. E aí embaixo está lá escrito: nos primeiros 3 meses. Após os primeiros 3 meses, o valor passa para R$ 250. Quando Deus fala com Abraão, com Pedro, ele não faz lá uma promessa e coloca um asteriscozinho e coloca lá no rodapé da página com letras miúdas: eu te darei uma descendência, mas não será uma descendência natural. Vai ser através de um servo ou de alguma outra forma, de alguma outra pessoa que você vai encontrar aí, que você vai fazer amizade, e daquele ali vai ser a sua descendência. Com Deus não tem letras miúdas. Deus prometeu e ele cumpre. Não é uma promessa cheia você chega lá, tem aquele asterisco, lá embaixo tem aquele negócio imenso, cheio de condições e condições e condições e condições, e com letras minúsculas. Deus falou: a sua descendência vai ser grandiosa. Pronto. E a sua descendência, com a sua mulher, no teu relacionamento com ela. E Deus fala: não é assim que vai ser de você. E mesmo assim, neste momento, nós vemos na Bíblia que Abraão creu e recebeu o juramento do próprio Deus a respeito das promessas, mas nós percebemos que Abraão, nesta circunstância, ele teve um filho que não foi da promessa. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Gênesis 15, do 4 ao 11, vai falar, nós já lemos o 4, e isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves de rapina, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Deus, além de não colocar as letras miúdas, ele detalha. Ele fala: olha, eu vou ser didático com você, vem aqui e eu vou te mostrar então, olha as estrelas do céu, tente contar as estrelas do céu, será assim a tua posteridade. Deus deixa muito claro. Deus coloca, ao invés de letras miúdas, Deus coloca em letras garrafais. Olha para o céu, será assim a sua descendência, será numerosa, e esta é a minha promessa. E o texto fala que ele creu, e isto lhe foi imputado pela justiça. E Abraão continua fazendo perguntas a Deus:
eu vou possuir essa terra onde eu estou, eu saí de Ur dos Caldeus, o Senhor me chamou, quando que isso vai acontecer? E aqui Deus então começa a preparar Abraão para o juramento. Ele pega estes animais, que o texto fala aqui, novilho, uma cabra, um cordeiro, e pega uma rola e um pombinho, exceto aqui as aves. Ele parte ao meio aqueles animais para dar início a um juramento que ele iria fazer. Então Deus vai participar desse juramento. O juramento era feito desta forma no Antigo Testamento. Nós vamos detalhar daqui a pouquinho sobre essa questão. O juramento era feito, era cortado o animal ao meio, colocado um de um lado, outro do outro, e ali fala que ele vai enxotando aquelas aves de rapina. Obviamente, porque você tinha animais mortos ali, as aves estavam todas alegres e contentes ali, vendo como um alimento para elas, e Abraão ia enxotando. Então o texto vai nos falar que Abraão creu na promessa de Deus. Mas ainda assim, nós sabemos que Abraão teve um filho que não seria o filho da promessa. Então, Deus promete um filho da promessa para Abraão. Aqui foi redundante, promete o filho da promessa. Deus promete um filho, a descendência de Abraão. Mas mesmo assim, antes, ele tem um filho com Agar, a serva de Sara, ou Sarai. Gênesis 16:15 vai falar que Agar deu à luz a um filho, a Abraão. E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então Deus fala aqui que Abraão teve um filho chamado Ismael. Mas este não era o filho da descendência, da promessa, da semente que Deus havia prometido. Se você e eu lermos o texto de Romanos, segura em Gênesis, nós já vamos voltar. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 9, vai falar sobre esta situação. Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 9. Romanos vai nos mostrar que os israelitas que Deus está falando aqui, está falando além de uma questão de genealogia, está falando de uma questão espiritual. Está falando de uma questão de semente, de duas sementes. Capítulo 9, versículo 6 ao 9 dizem: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ora, como assim nem todos os de Israel são de fato israelitas? Eu nasci em Israel, eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Mas aqui ele está falando não apenas de uma questão de nacionalidade, mas de uma questão espiritual. Versículo 7, ele ainda ressalta esta questão: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Então, não, nós somos filhos de Abraão. Não. A descendência, a semente de Abraão é a semente de Isaque, não é a semente de Ismael. Existiam duas sementes aí: a semente de Isaque e a semente de Ismael. A semente de Abraão, que faz parte do povo de Deus, é a semente de Isaque. O texto continua no versículo 8: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Não são os filhos da carne, são apenas descendência. Olha, eu sou filho do missionário, do pastor, do diácono, do presbítero, mas é da descendência, da semente de Deus, da semente da mulher aqui no sentido, não da semente da serpente. Não basta dizer, como os israelitas tinham muito orgulho, dizer: nós somos da descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Como nós já vimos no texto lá de João: vocês são filhos do diabo, porque vocês satisfazem os desejos dele. E é isso que vocês são. É assim que ele fala àqueles que eram judeus. Tanto que o texto do versículo 9 vai falar: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então,
Paulo vai desenvolver esta questão em Romanos capítulo 9, de que a descendência aqui se refere a uma descendência espiritual. Depois ele vai citar como exemplo Esaú e Jacó, fala, eu amei a Jacó, eu aborreci Esaú. Então a descendência aqui que ele está falando é de uma descendência espiritual. E não são uma coisa que eu gostaria de destacar, o versículo 8. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Assim como Isaac foi o filho da promessa e Ismael não, mesmo sendo filho de Abraão, ali Paulo está falando, não é para você ser judeu que você é filho da promessa, porque Isaac foi o filho da promessa, mas Ismael não. Então, para ser filho da promessa, é aquele que creu no Evangelho, aquele que vive o Evangelho. A semente do Senhor, a semente da mulher aqui é aqueles que fazem parte da promessa de Deus e creem na promessa de Deus. Aqueles que não, são da semente da serpente. Percebam que esta diferença a Bíblia nos traz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí, como nós já vimos isso, que a descendência é diferenciada aqui de Ismael e de Isaac, o texto continua lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 12 ao 16. Olha o que o texto lá nos fala. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que atende sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ele está falando aqui a Abraão sobre aquilo que aconteceria no futuro, sobre como a sua posteridade seria numerosa sim, mas que eles passariam por grandes dificuldades, e eles passariam durante 400 anos no Egito. Para ser mais exato, aqui quando a Bíblia fala 400 anos, se fala de uma forma arredondada, mas são 430 anos. O próprio texto de Êxodo, capítulo 12, ela vai falar de 430 anos. Mas a Bíblia muitas vezes trata de uma forma redonda. Então Deus fala, vocês serão afligidos por 400 anos no Egito. Mas eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Lembre-se, quando Moisés vai sair com o povo do Egito, eles recebem muitos donativos, saem com muitas riquezas de lá, e vão rumo à terra prometida. E fala que Abraão irá para os pais dele em paz e será sepultado na sua ditosa velhice. E fala que de lá então retornarão. Quando, mesmo depois de voltarem à terra, de estarem na terra da promessa, retornarão para um lugar por causa da desobediência que eles tinham. Lembrando que eles saem da sua terra, da terra prometida, e são levados cativos novamente para o Egito, por tudo aquilo que eles haviam feito, por toda a sua iniquidade, por desobedecerem ao Senhor. Vejam tudo o que o Senhor está falando aqui. Terá a terra prometida, mas antes de ir para a terra, passará 400 anos no Egito. Do Egito sairão para a terra de vocês com grandes riquezas, mas retornarão, ali no caso retornando para a Babilônia. Então o Senhor relata todos esses detalhes do que iria acontecer em meio à sua promessa. Então Deus, ao invés de fazer com letras pequenas, Ele dá com letras garrafais. Isso vai acontecer, mas não é agora, não é nesse momento. Olha quantas coisas vão acontecer ao longo dos séculos. Deus não é um Deus de prometer algo que apenas para amanhã. Deus, Ele é o Senhor da eternidade. Deus eterno. Não é um Deus que vai ficar improvisando aquilo. Deus sabe e determina todas as coisas. E o texto de Gênesis vai terminar com o juramento do próprio Deus aqui.
Versículo 17 fala: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre eles, aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então o texto fala dessas densas trevas, que um fogo passa entre os pedaços dos animais. Então, quando havia o juramento, se cortava os animais ao meio, se colocavam de um lado, outro de outro, e aqueles que estavam prestando o juramento passavam em meio aos animais, como que dizendo: se eu não cumprir este juramento, seja feito a mim aquilo que foi feito a esses animais, que eu seja partido ao meio. Então o texto nos mostra aqui, quando passa este fogo em meio aos animais, simbolizando que o próprio Deus estava jurando a Abraão que ele iria cumprir as suas promessas. A Bíblia mesmo nos fala que Deus, não tendo por que jurar por alguém maior, por que jurar, ele jurou por si próprio. Então Deus presta um juramento a Abraão: eu estou jurando, cumprirei as minhas promessas. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus verdadeiro, Deus não nos engana. Satanás é o enganador. E Deus promete algo aqui que parecia completamente improvável, se nós formos pensar. Prometendo a um velho, bem velho já, a sua mulher bem idosa e estéril. Além disso, a Bíblia nos fala que o corpo de Abraão já estava amortecido, ou seja, que ele não tinha mais vigor mesmo. E o Senhor fala: eu vou te dar descendência, com todas essas dificuldades, com todas essas limitações, eu vou usar vocês, o casal mais improvável, para fazer de vocês a minha descendência, o meu povo. Estou fazendo uma aliança com você aqui, e como se a minha palavra não bastasse, como se isso fosse possível, eu ainda vou jurar a você que isso vai acontecer. Em meio a todas essas, tudo isso que parece impossível de acontecer, mas Deus falou: eu juro a você que isso vai acontecer e que eu cumprirei as minhas promessas. Para nós encerrarmos, deixa eu pegar o texto de Jeremias, capítulo 34, versículo 18, só para os irmãos terem ideia desta questão do juramento. Jeremias 34, 18. Só para os irmãos terem o texto aí. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles no meio das duas porções. Então, falando aqui de como era sério esse juramento. Você faz juramento, não, olha, isso deve acontecer a mim se eu não cumprir. O próprio Deus faz isso. O próprio Deus ilustra para o seu céu. Isso é juramento, é sério. E Deus cumpre. E Deus dá todos os detalhes. Vai ser assim, vai acontecer isso, vocês vão ficar 400 anos, vocês vão sair de lá, vocês vão para a terra, vocês vão sair da terra e voltar para outro lugar. Mas vocês continuarão sendo a minha semente, porque eu prometi e eu preservarei a semente. Eles poderiam ser extirpados da terra, a semente da mulher, no Egito. Os egípcios podiam muito bem matar todos eles, e tentaram, mas o Senhor não permitiu. O Senhor preservou o seu povo. Os babilônios poderiam ter destruído completamente o povo de Deus, mas a semente permaneceu. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A semente do Senhor foi preservada. A semente do Senhor poderia ter sido extirpada até através dos assírios, que tiraram o povo da terra e espalharam por todos os outros lugares e colocaram
pagãos lá na terra de Samaria. Deus preservou o seu povo. Deus continua até hoje preservando o seu povo em meio a todas as dificuldades. O seu povo permanecerá vitorioso até o fim. Em meio às dificuldades, em meio às perseguições, às privações, em meio a toda a rejeição do Evangelho, o Senhor continua sendo fiel às suas promessas. Vamos orar.